Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT TV. Está iniciando mais um Esporte na TV, aqui no canal 23 da TVN. Nesta terça-feira recebo aqui, como já é de praxe, o meu amigo Luiz Tavares. Boa noite, Luiz. Boa noite, Moreno. Boa noite, pessoal que nos assiste. Mais uma terça-feira aí para falarmos de esporte. Tá certo, então vamos começando com o futebol local. O Canoas agora que está numa intertemporada, né? Terá aí 20 dias para treinar antes da volta do segundo turno da divisão de acesso. E o time que não tem nenhum ponto até o momento vai tentar repetir a façanha de 2012, quando com um ponto apenas no primeiro turno já era dado como rebaixado e acabou se recuperando. Na época, Luiz, obviamente tu se lembra, né? O Rogério Zimmermann acabou assumindo aquele time do Canoas, havia mais recursos, enfim. Era uma situação diferente, né? Uma circunstância bem diferente. Canoas na Série A tinha mais recursos. Agora, com esse time novo aí do Marcelo Estigarribia, tu acredita ser possível uma reação ainda do Canoas? Na verdade, o time novo ainda não conseguiu estrear, né? Parece que estreou só 3 ou 4 atletas dos 9 que ele trouxe, né? Eles devem aproveitar esse tempo agora, essa intertemporada, para entrosar esse pessoal que chegou, tentar regularizar todos eles. Mas é difícil, hein? Aquela vez, como tu mesmo disseste, tinha mais recursos, era outra situação, Rogério Zimmer, até a fórmula de disputa, né? Mas agora vai jogar dentro da chave contra adversário direto. Todo jogo tem que pontuar e, de preferência, fazer os 3 pontos, porque além de somar ponto, ele está travando um inimigo direto, né? Porque a tendência é que os times que vão cair são todos da chave do Canoas. É verdade. E o pior, né, para o Canoas é que nessa última rodada o Canoas foi derrotado. O Rio Pardense igualmente, né, que é o único time pior que o Canoas na competição, mas a União Frederiquense e o Santo Ângelo, que são os dois adversários que o Canoas terá de perseguir no retorno, acabaram vencendo na despedida da fase, mesmo sem chance de classificação, as duas equipes venceram. O Frederiquense agora conta com o Rodrigo Bandeira como técnico, jogadores conhecidos também que estavam no Moré, como Paulinho Macaíba. Enfim, as equipes da divisão de acesso agora começam a se reforçar com aqueles jogadores que disputaram o gauchão da primeira divisão e suas equipes acabaram eliminadas. E amanhã já ocorrem 3 dos 4 jogos das quartas de final do primeiro turno da divisão de acesso. O Tupi enfrenta o Brasil de Farroupilha, o Glória encara o Avenida e o Ipiranga pega o Panambi. Na quinta, o Inter de Santa Maria enfrenta o Santa Cruz. Algum favorito, Luiz Tavares, que tu possa aí ver desse primeiro turno da divisão de acesso? Existe muito equilíbrio aí, essas equipes mais tradicionais, aí, o Glória, Inter de Santa Maria, esse pessoal Ipiranga, né? Acho que Ipiranga tem o Leocir aqui, ele tira muito dos seus jogadores, né? Eu acho que é por aí, esse time de mais tradição aí, esses cruzamentos, eu acho que Inter de Santa Maria cruza com Santa Cruz. Esse eu vejo como um dos mais equilibrados. Os outros, eu acho que esses times de mais tradição têm de um certo favoritismo aí, né? Lembrando que o Tonho Gil, técnico de Santa Cruz, com apenas uma derrota para o Panambi no último final de semana, acabou pedindo demissão. Algo ocorreu lá no vestiário do Galo. E os juniores do Canoas voltam a campo amanhã. Jogam contra o Brasil de Pelotas às 15h30, finalmente em Canoas, no Centro Olímpico Municipal. Luiz, tu que é um cara aí já experiente no futebol, essa questão do Canoas finalmente conseguir jogar na sua cidade, né? Isso aí acaba se tornando uma vantagem para o time sub-20? Não tenha dúvida, né? Jogar perto de casa, não precisar se deslocar, mas acho que seria mais vantajoso se conseguisse, claro que conseguisse não, depende da tabela, jogar aos finais de semana. Dia de semana em Canoas vai ter algum público, mas não seria a mesma coisa do que jogasse aos finais de semana. Mas sempre não precisar viajar, jogar num campo que se conhece é bem melhor. Se não é tão melhor, pelo menos equilibra com o adversário. Às vezes vai jogar num campo totalmente neutro, né? Aí perde o fator local como vantajoso.
Lembrando, né, que o Canoas é comandado pelo Silvio Rogério, que na sua estreia sábado empatou com o Aimoré em 1-1 no estádio Cristo Rei. Canoas aí apostando no treinador que até então era o preparador físico da equipe profissional. E o estadual de juniores tem rodada completa amanhã com Grêmio e Aimoré, Cerâmica e Internacional, Cruzeiro e Veranópolis, Igrejinha e Juventude e São Luís e Lajadense. Na quarta-feira tem Novo Hamburgo e São José e São Paulo e Osoriense. Lembrando então, você que pode, né, acompanhar o jogo do Canoas amanhã, compareça ao Centro Olímpico 15h30, com certeza uma boa partida de futebol entre Canoas e Brasil de Pelotas. Brasil que joga mais tarde. Será que a torcida Chavante vai fazer um pit stop em Canoas antes de ir à Arena, Luiz Tavares? Antes de sair de casa, eu estava assistindo um programa na TV aí que estavam reclamando do número de ingressos muito pouco disponível para a torcida do Brasil, né? Talvez já contando com isso, quem sabe até os próprios atletas dos juniores poderiam se deslocar e torcer lá para o pessoal. Ali o horário dá mais ou menos certo, né? Sai de um e poderia ir para o outro, mas tenho certeza, o pessoal de Pelotas é muito fanático, né? Que vai ter gente que vai vir e vai fazer dobradinha, assim, não tem dúvida. Com certeza, né? Inclusive, como tu falaste, comissão técnica, jogadores dos juniores deverão trazer seus parentes, né? Isso ocorre normalmente na categoria júnior e vão comparecer à Arena logo em seguida. E o Estância Velha, né? O outro time aqui de Canoas, estreia amanhã na Terceirona. O time vai enfrentar o Farroupilha de Pelotas no estádio Aldo da Puzo, em Rio Grande. Luiz Tavares, como é que tu vê aí a preparação do Estância Velha, que não pôde estrear no último final de semana, em virtude da falta de uma documentação vinda da CBF, agora estreando na segunda rodada, contra uma equipe, vamos dizer assim, que ninguém pode dizer nada, né? Porque a gente sub-23, jogadores desconhecidos, mas enfim, uma estreia fora de casa, num campo ruim. A gente até criticava o Aldo da Puzo, né? Esses dias aqui, o campo de São Paulo de Rio Grande. O que tu acha que dá para esperar aí do Estância Velha na Terceirona? Como foi o Canoas, né? Até que jogue é um pouco incógnito para nós, né? Porque foi só um amistoso contra o pessoal dos universitários da UBRA, né? Então, questão física acho que pesou bastante nesse jogo, pelo que eu ouvi falar, o pessoal está bem mais treinado, né? Então tem que esperar mais. O time de Pelotas, Farroupilha de Pelotas sempre... O pessoal é muito aguerrido lá, sempre. Pode ter certeza que vai ser um jogo aguerrido. O pessoal de Pelotas sempre gostam de fazer times assim, né? E embora tenha essa questão de ser sub-23, a gente nunca sabe, né? Vai depender muito dos 3 jogadores que cada equipe colocar. Acho que esses 3 jogadores tem que ser bem escolhidos. O Canoas parece que escolheu uma espinha dorsal, ou Estância, desculpa. Escolheu uma espinha dorsal, um goleiro, um zagueiro e um centroavante. Acho que é esse o caminho mesmo. Lembrando que o jogo inicia às 19 horas. Você deve estar até estranhando, né? Porque ontem a gente comentou aqui que o jogo seria na Boca do Lobo às 20h30. Mas a Federação Gaúcha de Futebol, mais uma vez, rasgando o Estatuto do Torcedor, trocou de horário e o local da partida. Acontecerá às 19 horas no Aldo da Puzo, em virtude, Luiz Tavares, do nosso já tão falado, né? O charmoso PPCI. Faltou PPCI lá na Boca do Lobo, como já havia faltado no Nicolau Fico, que é o estádio lá no bairro Fragata do Farroupilha de Pelotas. Então o jogo se dará em Rio Grande. O que te parece essa situação aí do PPCI, Luiz Tavares? Nós estávamos comentando antes, né, que o PPCI, estruturas temporárias, né? Exatamente. Que é isso que cerca o Beira-Rio, são 2 palavras que estão inseridas no nosso futebol esse ano aí e parece que vieram para ficar. É complicado. Como é que um estádio tinha PPCI e agora já não tem mais, né? O Pelotas estava jogando na Boca do Lobo, primeira né? Divisão, né? Vamos combinar. É complicado isso aí, eu acho. Eu acho que era um PPCI meia boca, né? Meia boca do Lobo, vamos dizer assim. Lobo, então. Mas no Aldo da Puzo tinha uma época que não tinha torcedores não podiam ocupar uma determinada arquibancada lá. E durou, né? Também o PPCI era meia boca, então. Agora o meia boca mesmo é o campo, né, do Aldo da Puzo. A gente acompanhou no Gauchão, um potreiro realmente, né, com todo respeito ao São Paulo, mas não pode ter campeonato gaúcho nem de primeira, nem de segunda e nem de terceira divisão num campo como aquele. E a rodada da Terceirona, além de Farroupilha contra o Estância, terá ainda amanhã Sapucaense e São Gabriel às 15h30 no Arthur Mesquita Dias, em virtude da falta de iluminação, né? Isso aí vai ser corriqueiro na Terceirona Gaúcha, jogos acontecendo no meio de semana à tarde.
E também em jogo válido pela primeira rodada, o Três Passos recebe o Palmeirense. Longe esse jogo, hein, Luiz Tavares? Barbaridade. O Três Passos eu tive a oportunidade de acompanhar uma vez quando eles vieram, na época que ainda era a Ubra aqui, jogar aqui, né? O pessoal viaja bastante para jogar futebol aí nos nossos campeonatos, mas é importante ter essa integração aí de todas as cidades aí. Com certeza, o estado todo é inserido na divisão de acesso e na terceirona. E na quinta-feira, o Rio Grande vai receber o Guarani de Bagé, então fechando a segunda rodada da competição. Depois do intervalo, a gente volta para falar de dupla Grenal e das semifinais do Campeonato Gaúcho que ocorrem amanhã. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chiefs. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o esporte na TV. Programa transmitido sempre de segunda a quinta-feira aqui na sua RCT, canal 23 da TVN, e via internet ao vivo pelo www.rederct.com.br. O nosso programa tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Acesse lá www.coca.com.br, lembrando que é 1K no início e 2Ks no meio. Voltamos falando de Série A do Gauchão, o nosso charmoso Campeonato Gaúcho, que tem amanhã as semifinais. Às 19h30, o Grêmio recebendo o Brasil de Pelotas na Arena, e às 22 horas, o Inter jogando no Estádio do Vale contra a equipe do Caxias. Luiz Tavares, quem tem a tarefa mais complicada amanhã, Grêmio ou Internacional? Eu acho que os dois adversários são parelhos, são do mesmo nível. Acho que se os jogos fossem, tipo do Brasil, fossem em Pelotas, né, com o fator local, seria mais complicado. Mas acho que na Arena o Grêmio deve passar, sim. E o Inter talvez tenha um pouco mais de dificuldade pelo momento do Caxias, o novo momento do Caxias, né,
está invicto nas mãos do treinador, do novo treinador, o Beto Campos. Mas mesmo assim, acho que devemos ter Grenal no domingo. O Grenal seria daí na Arena do Grêmio, né? Antes da viagem do Tricolor à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín pela penúltima rodada do seu grupo. Mas o Tricolor aí deve utilizar a mesma equipe que enfrentou o Juventude no último domingo, com o Dudu no lugar do Zé Roberto, né, como já vem acontecendo há 2 partidas, e o Edinho sendo mantido ali na frente da zaga. Cogitou-se, Luiz Tavares, no último jogo do Grêmio, em virtude de um treinamento ocorrido no sábado, que o Edinho poderia sair do time para a entrada do Alan Ruiz, recuando-se o Riveiros, né, e ficando um time mais ofensivo. Eu particularmente não gostei da ideia. Eu acho, não para cair naquela máxima de que time que está ganhando não se mexe, não é isso. Mas eu acho que o Grêmio está se dando bem, o Riveiros e o Ramiro têm chegado à área com facilidade, à área do adversário, por realmente, exatamente pelo fato do Edinho estar lá como cão de guarda. O que te parece? A gente já conversou alguma coisa parecida no outro programa, eu disse até que o Edinho foi contratado para jogar a Libertadores. Acho que o time do Grêmio foi montado a partir do Edinho, tanto que o Grêmio liberou o Souza para o São Paulo por causa disso. Alguém disse aí, isso não fui eu, que o Grêmio só é a defesa menos vazada da Libertadores por causa do Edinho. Não sei se chega tanto, mas eu acho que o Edinho, usar um verbo que é imexível no time do Grêmio, se tivesse que sair alguém, sairia outro mais na frente. Mas o Edinho acho que não sai, não. O Grêmio aí que deve contar então, né, com o Pará, que acabou acertando um cruzamento incrivelmente na última partida na lateral direita, né, o Marcelo Groi no gol, como a gente já sabe, o Werley e o Rodolfo fazendo a zaga, o Wendel na lateral esquerda, que vem sendo um dos destaques na temporada, Edinho, Ramiro, Riveiros e aí Dudu, Luan e Barcos. E essa redenção do Barcos, mudança, vamos dizer assim, astronômica de uma temporada para outra, é realmente o fato dele estar jogando mais próximo do gol ou o fato dele estar com uma companhia, a parceria dele é mais forte esse ano do que no ano passado? Não, as duas coisas e também momento, né? Futebol é momento. Daqui a pouco, ano passado, as coisas não vinham dando certo e tinha que cumprir alguma função tática. O time era mais lento, né? Hoje o time do Grêmio é mais veloz, acaba sobrando ali, ele é um jogador de área, né? Mas são circunstâncias, acho que tudo é momento, né? Ainda há quem questione que ele faz gol no Gauchão, né? Que ele precisa fazer na Libertadores, mas eu acho que gol o ano passado nem no Gauchão ele fazia, né? Então a função do centroavante é fazer gol. Acho que tudo é questão de momento, acho que é fase, acho que o momento do Grêmio é melhor e aí acaba aparecendo aí o jogador que nem ele, né? Que é goleador, acaba aparecendo. Com certeza. Cogitou-se também, né? Muita gente fala por aí que uma alternativa para o Anderson Moreira escalar os melhores, vamos dizer assim, seria colocar o Ramiro na ala direita, né, posição que ele já ocupou no Juventude, e colocando o Alan Ruiz no meio de campo, na vaga do Ramiro. Essa alternativa te parece possível, Luiz Tavares? Não, isso eu também ouvi, mas parece que é os que não gostam do Pará, isso que tu falaste do cruzamento, que ele não acerta, seria uma maneira de tirar o Pará. Eu acho que time, fora aquela nossa seleção de 70 que conseguiu agregar os melhores, mas eram os melhores dos melhores, né? Time tem que colocar o jogador na sua posição, né? Esse negócio de os melhores, se tem dois, escolhe o melhor dos dois e coloca. Acho que não é assim que se funciona, acho que não pode mexer numa estrutura por causa de A ou B, acho que a montagem do time tem que vir em primeiro lugar. Concordo, Luiz, acho que o Grêmio aí tem boas chances de chegar à final do Gauchão, vai passar tranquilamente para a próxima fase da Libertadores da América, e tem chance de ir longe na competição intercontinental, já que na Libertadores eu não vejo assim um bicho-papão, né? Se a gente, sinceramente, dos times que eu vi jogar na primeira fase, o Grêmio parece ser o mais entrosado e o mais pronto. Acho que os grandes adversários do Grêmio estão dentro do próprio grupo, que é o Atlético da Colômbia e o News Old Boys, e talvez o Atlético Mineiro, né? Que também sabemos que não é o mesmo da temporada passada. E a chance de Cruzeiro e Flamengo ficarem de fora da competição. O que está acontecendo com essas equipes, Luiz Tavares? Uma atual campeão brasileiro e a outra atual campeão da Copa do Brasil, aí correndo sérios riscos de serem eliminados da Libertadores. Acho que o Cruzeiro é o que surpreende mais, né? O Flamengo, na verdade, ganhou a Copa do Brasil, não se deve tirar os méritos, mas foi cambaleando, né? Um time que já, desde o ano passado,
já não passava confiança. O Cruzeiro sim, o Cruzeiro é o que surpreende mais, manteve o técnico, manteve a base do grupo, né? E acabou perdendo esses jogos aí fora de casa e acabou complicando. Mas acho que se o Cruzeiro classificar também ele ressurge e vem forte. Acho que aí é um inimigo bem grande para o Grêmio e para os outros que pensam em ganhar a Libertadores. É até um perigo, né? Porque a gente sabe que na Libertadores o confronto não se dá em virtude dos grupos, mas sim da classificação geral. Vamos dizer, o Cruzeiro ficando lá em 16º, vamos dizer, o último classificado. Ninguém vai querer ficar em primeiro, né, Luiz Tavares? Com certeza, né? O potencial do time do Cruzeiro e sabendo que ele sabe jogar muito bem fora, daqui a pouco faz o primeiro jogo em casa, tem essa questão do gol qualificado, que eu pessoalmente não gosto disso. E depois vai jogar a segunda fora, eles têm muito jogador experiente. O Tinga falava isso agora essa semana, que ele estava aí por outros motivos aí em Porto Alegre. Então acho que Cruzeiro, eu acho que o Grêmio, o pessoal deve temer mais o Cruzeiro do que o Atlético. O Atlético eu acho que trocou o técnico, perdeu um pouco do foco. Acho que o Atlético não repete esse ano o que fez ano passado. Aí tá grande perda do Atlético Mineiro, né? Trocou o Cuca pelo Paulo Tuori, que ao meu ver já tem ideias ultrapassadas no futebol. Até pode servir para um time carioca, paulista, um time mais acadêmico, mas no futebol objetivo de hoje em dia, treinadores com o pensamento do Paulo Tuori acabam atrasando suas equipes. E o Internacional, Luiz Tavares, o Inter aí que vem vencendo, né? E bastante também criticado pela própria torcida, que acredita que o time está um tanto quanto lento. O que te parece essa questão do Internacional dos últimos jogos aí? O Abel Braga insistindo nessa escalação, né? Colocando apenas o Williams ali de cabeça de área, jogadores não tão móveis no meio de campo como o Jorge Henrique, optando ele ao invés do Otavinho. O que tu mudaria assim no Internacional? O que tu acha que se o Abel Braga mudasse, o Internacional poderia melhorar? A questão da diferença, acho, do Grêmio e do Inter realmente é a velocidade, né? Porque o time até a montagem de grupo, eu acho que o Inter precisaria ter mais um volante, né? Ou prender mais esses volantes, é que como o Inter tem volante com característica de chegar na frente, aí falta o Edinho do Inter, então, vamos dizer assim, eu acho que o Igor deveria jogar como volante e talvez ter uma válvula de escape, um desses meninos novos aí, aquele Iron que jogou aí no São Paulo de Rio Grande, aí pra mim, eu gosto muito, ele tem estilo Nilmar, ele é alto, ele é um jogador vertical, tipo esse Luan do Grêmio, tem o Murilo também, o Otavinho estava lesionado agora, que vai voltar, também o ano passado fez uma boa temporada, esse ano parece que ele não estava repetindo, mas um desses teria que entrar, teria que ter um menino desse aí como válvula de escape, tipo o Tyson era em outros tempos, né? E um volante para marcar, e aí escolhe entre os outros ali quem deve jogar, né? Acho que D'Alessandro, enfim, Arangues, e aí alguém vai sobrar, Alex talvez, Jorge Henrique, enfim, tem que ter um centroavante no time, é mais ou menos por aí, ou o próprio Williams daqui a pouco pode sair para dar um lugar para outro, mas acho que falta um Igor de volante e um desses meninos para ser a válvula de escape do contra-ataque. E a questão do ataque do Inter, né? O Internacional que teve aí nos últimos 10 anos grandes jogadores no ataque, né? Jogadores famosos e de seleção, como é o caso do Leandro Damião, do Forlan, Rafael Sobis, só para citar 3 aí, né? da última década. Hoje o Inter conta, vamos dizer assim, com um ataque mais modesto, né? Um ataque mais barato, até podemos dizer assim, que é o Rafael Moura e, agora que o Rafael Moura está lesionado, o Wellington Paulista. Tu acha que esses dois jogadores é só pro gauchão ou eles têm capacidade de dar conta do recado no restante da temporada? Eu acho que essa questão desses atletas que tu mencionaste, o Leandro Damião teve uma fase e depois o Forlan nunca emplacou, o Rafael Sobis das últimas temporadas não foi o mesmo Rafael Sobis de 2006, 2005, 2006. Então, só o nome também não adianta. Eu gosto muito do Wellington Paulista, acho que o Rafael Moura o Abel reabilitou, mas será, eu acho que eu não confio muito. Agora o Wellington Paulista eu acho que é um jogador barato, mas faz gol, é um jogador que está ali, centroavante, tem que fazer gol, então eu me agrado que acho que o Wellington Paulista pode dar um bom respaldo e mais um desses meninos aí que o Internacional tem para o banco seria suficiente, sim. Acho que não vejo assim grandes problemas, não. Perfeito. Lembrando então, o jogo do Inter, 22 horas. É o jogo da TV contra o Caxias no Estádio do Vale. O Grêmio joga um pouquinho mais cedo, 19h30. Aquele horário agradável da Voz do Brasil, que o torcedor liga o rádio e ao invés de ouvir o jogo, ouve as notícias importantíssimas lá de Brasília.
já que a gente entrou na política misturado com o futebol, lembrando que agora, né, na Assembleia Legislativa, ocorre a votação do projeto que prevê isenção de tributos a empresas que bancarem as estruturas temporárias, as famosas estruturas temporárias para o Beira-Rio na Copa do Mundo. Luiz Tavares, essa situação, o que te parece? Tu vê alguma possibilidade da Copa não acontecer em Porto Alegre? Olha, eu vou me basear pelo que eu escuto o pessoal falar aí, que tem essa possibilidade, mas não consigo acreditar que com ingressos vendidos, com chave já sorteado, né? Se Curitiba, que estava mais atrasado, vai conseguir resolver esses problemas, não é nós aqui que vamos deixar de resolver. Mas quando a política entra no meio do futebol, do esporte, sempre me preocupa. Nosso exemplo canoense aqui nos fazem ficar preocupados. E falando em política também, né, ainda a questão local aqui, como é que está a situação da Liga? Tem já congresso técnico, alguma reunião marcada para definir a situação dos campeonatos? Semana passada teve a primeira reunião do ano, onde foi colocado para os clubes presentes a real situação, né? Que a gente encaminhou um pedido de verba então para o poder público, ainda tem um passivo de 20 mil. Há quem diga que essa noite aí foi depositado ou será depositado parte desse valor do passivo aí, mas não todo, né? E a gente fez um pedido de verba. Nós recebemos um e-mail aí da secretaria questionando algumas coisas, diminuindo valores, e foi marcada uma reunião para quinta-feira entre o presidente da Liga e o secretário de Esporte para tentar parar essas arestas. Na próxima terça teremos um congresso técnico das categorias Coroa e Sênior e Mirim. Coroa e Sênior com os clubes custeando as despesas, já que nesse documento que a secretaria nos enviou, ela cortou essas categorias. Entre as exigências, ela cortou algumas, e essas duas foram categorias cortadas. Alguma explicação? Não existe, só nos devolveram um documento, nos mandaram um documento dizendo quais as categorias e os valores correspondentes. Que preconceito contra os nossos velhinhos, né? Como diz o nosso amigo Paulo Martins. Não foi só essa, teve 4 categorias cortadas e uma que foi colocado um percentual do valor que a gente pediu. Mas seja como for, então, essas duas categorias, nós tivemos 9 clubes presentes semana passada querendo jogar, ou uma ou outra. Temos o Clube América de Montenegro, tem Associação de Portão, São José de Porto Alegre, Mocidade de Porto Alegre e outros locais aqui. Então nós temos 9 em cada categoria, e eles vão, com mais alguns que possam aparecer, vão fazer um congresso técnico e vão começar a competição dia 26 e 27 de abril, eles custeando. E o Mirim teve poucas equipes lá, a gente vai entrar em contato com outras, e também vamos fazer o congresso técnico com as equipes com números que houver, né? E a partir do dia 26 também começa, e o Mirim, a Liga, vai custear então a despesa dessa competição para nós iniciar alguma coisa, e depois ficamos no aguardo do poder público. Perfeito, Luiz Tavares, agradeço mais uma vez a tua presença aqui e te aguardo na semana que vem, provavelmente não na terça-feira, em virtude aí desse congresso técnico que ele acabou de mencionar, mas com certeza estaremos aí em outro dia da semana. Muito obrigado, Luiz Tavares. Eu que agradeço, e como tu mesmo disse, a semana que vem, o dia que estiver disponível aí, que não na terça, estaremos aí para prestigiar o programa. Com certeza. Lembrando que o Esporte na TV não acontecerá amanhã, em virtude do jogo do Estância Velha, que à noite eu terei de cobrir, mas retornamos na quinta-feira aí com o professor Jober Teixeira Júnior, que é o titular das quartas-feiras. Uma boa noite a todos e até quinta-feira.